Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz e muita paz, que a alegria seja um reflexo do seu viver. Hoje o nosso tema é: o que é o individualismo? A definição do conceito de individualismo se mostra difícil, complexo e abrangente. É um termo que possui múltiplos significados que foram sendo introduzidos, incorporados e anexados ao pensamento ocidental. Segundo o dicionário Aurélio, o conceito individualismo vem da junção individual mais ismo, que associa a existência do indivíduo e denota o sentimento, a conduta, a moralidade e assim por diante, sendo uma doutrina que considera o indivíduo como uma realidade essencial e supervalorizada no contexto da humanidade. O senso comum define o individualismo como um conceito que implica uma manifestação política, moral e social, que desponta na afirmação da liberdade e da igualdade do indivíduo diante da sociedade e do Estado, sendo o conceito fundamental no processo de afirmação do indivíduo, da persona. Todavia, ainda causa muita confusão teórica no contexto da modernidade, com suas diversas ramificações. Na história do Ocidente, o conceito de individualismo se diferencia de acordo com o tempo e com a sociedade em questão. No mundo clássico, o individualismo situa a partir de um todo racional capaz de se realizar na dignidade humana, o que se refletiu sobre o indivíduo se fundamenta na questão humana e no saber humano. Assim, Sócrates nos convida a indagar sobre a possibilidade do conhecimento. Conheça a ti mesmo como aquele que conhece o mundo em que vive. Sua colocação impõe o valor do conhecimento humano, que é um caminho para atingir a virtude, a arete, que nada mais é do que a sabedoria. Na Idade Média, o individualismo se encolhe sob a ótica do coletivo, tutelado pelo cristianismo. Assim, o fiel não era o centro do corpo igreja. Conforme Agostinho, o ser humano é social por natureza e individual por corrupção. Neste contexto, a salvação do indivíduo é inseparável do coletivo, pois seu destino associa ao todo vinculado ao próximo. Por isso existe uma naturalidade no campo do social e do político que se faz humanizador a partir da fé. A modernidade deu ao conceito de individualismo a marca da razão e do racionalismo definida pelos autores do Renascimento, calcada na teoria greco-romana. Logo é visto sob o aspecto central do antropocentrismo, que vai se afastando do teocentrismo. Assim, o indivíduo no Renascimento passou a viver a competição e a desenvolver uma crença de que o homem poderia tudo, desde que tivesse vontade, talento e capacidade de ação individual. O homem como príncipe da criação divina. No iluminismo, o individualismo se manifesta a partir da ideia de homem como centro do universo, que goza de autonomia, que goza da liberdade da razão e do exercício da vontade. O individualismo iluminista remonta ao contrato social e à origem da democracia, do liberalismo e da liberdade de expressão, defendidas tanto em John Locke como em Jean-Jacques Rousseau. Nesse instante,
se consolidou a concepção de indivíduo como um ser uno, livre e responsável por seus atos. Assim nasceu o cidadão moderno, a cidadania, ligada ao Estado Nacional por um conjunto de direito e dever, sem nunca esquecer de sua obrigação. O individualismo no século XX, para Sartre, é palpável na prática da liberdade individual, o que faz com que a pessoa se diferencie de outra pessoa é a sua escolha. O exercício da liberdade individual implica escolha, que na sociedade contemporânea está unida a um determinado projeto, que inclui ideologia, visão de mundo, religião, experiência de classe, norma de grupo, disciplina, ética, moral, na qual o indivíduo se insere no todo, no cotidiano. Atualmente, se discute muito um chamado novo individualismo, que se fez maduro diante da pós-modernidade, onde tudo se faz volátil, rápido e passageiro. Segundo Guedes, o indivíduo hoje se envolve ativamente com oportunidade e risco, que surge como consequência de alterações dramáticas que vai afetar a identidade, a sexualidade e a intimidade. Nesse contexto, Foucault conceituou as tecnologias de si mesmo, bem como as práticas associadas de coerção, restrição e dominação em termos da ideia de governância. Portanto, pergunta: como governar a si mesmo? Como ser governado? Como governar os outros? Por quem as pessoas aceitarão ser governadas? Como se tornar um governador melhor possível? Num contexto muito parecido, Dumont compartilha da ideia de que o individualismo está vinculado entre o indivíduo e a liberdade. Com isso, o novo individualismo implica, além da noção de liberdade, também a noção de igualdade. Enfim, a dicotomia entre ser e o devir continua instaurada. A contradição entre a dialética positiva e a dialética negativa continua viva. Diante de tudo, restou uma questão. A vida continua nos chamando. Eu, você e o todo complexo que fazemos parte. Avante, dê um joinha e vamos que vamos.